Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Você já perdeu pontos preciosíssimos nas provas por não saber qual porquê utilizar? Então, esse vídeo é para você. Nós do Maximiza vamos te ajudar a gabaritar todas as questões. Vamos para o quadro. O primeiro ponto é você entender que existem 4 tipos diferentes de porquê e formas diferentes de também utilizar. Não se preocupe, vamos passar com detalhes em cada uma delas. O primeiro porquê que a gente vai ver é o separado, sem acento. Ele é usado em frases interrogativas, sendo elas diretas ou indiretas. Aqui a gente tem um exemplo de uma frase indireta. Por que você saiu do grupo do WhatsApp? Veja que o porquê está no início da frase, é utilizado em frase interrogativa. E aqui também a gente tem uma frase interrogativa indireta, que é: gostaria de saber por que você não veio ontem? Outra forma de utilizar esse porquê é quando ele funciona como uma preposição mais o pronome relativo que. E aí, nesse caso, a gente pode trocar o porquê pelo qual ou pela qual. Aqui a gente tem um exemplo. A estrada por que passei estava deserta. Eu posso fazer uma troca por a estrada pela qual passei estava deserta. Viu que aqui a gente conseguiu trocar pela qual e nós conseguimos também manter o sentido da frase. Você pode tentar fazer essa troca aí no momento da sua prova com a questão. Se funcionar ok, aí a gente já sabe qual porquê utilizar. O nosso segundo porquê, ele é o junto, sem acento, que ele é uma conjunção explicativa ou causal. Ele vai trazer sempre uma ideia de explicação ou causa da oração anterior. Geralmente, a gente usa esse porquê em respostas e ele tem sentido de pois, já que. Então, você pode tentar fazer essa troca aí na frase e a gente vai ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu estudo porque serei aprovado no futuro. É a mesma coisa que eu disser, eu estudo, pois sei que serei aprovado no futuro. A gente conseguiu trocar o porquê pelo pois. É uma frase que está explicando o motivo de eu estar estudando, então aqui a gente usa o porquê junto, sem acento. O nosso próximo porquê é talvez um dos mais confusos, que é aquele que é separado e com acento. Ele é utilizado principalmente no final de frases, antes dos sinais de pontuação. E quando eu falo sinais de pontuação, eu estou dizendo pontos de interrogação, ponto final ou vírgula. A gente vai ver alguns exemplos também para ficar um pouco mais claro. Ele é o pronome por mais o pronome interrogativo que, e por isso ele pode se tornar tônico quando ele for aparecer antes da pontuação. Ele pode ser substituído por qual razão ou por qual motivo. Aqui nesse exemplo, a gente tem: João não me disse porquê, mas sei que ele está chateado. Veja que aqui a gente tem um porquê que está próximo a uma pontuação e eu posso trocar ele por qual razão ou por qual motivo. E vai ficar assim: João não me disse por qual razão, mas sei que ele está chateado. Viu que a troca funcionou perfeitamente aqui e eu consegui manter o sentido da frase? Então, nesse caso, o porquê que a gente usa é o separado com acento. Tem uma observação importante em relação a sinal de pontuação, e a gente vai falar mais especificamente de uso de vírgulas. É que, se esse porquê vier antes de alguma expressão que intercale ou quebre a oração, ele não vai ser acentuado. Mas assim, ainda não ficou claro, né? Vamos embora lá que eu vou te explicar. Aqui nesse exemplo, a gente tem: ele quis saber por quê. Naquele momento, a discussão teria que ser interrompida. Veja que o naquele momento, ele está quebrando a minha frase, né? Então, ele está no meio da frase, ele está intercalando a minha frase. Então, nesse caso, a gente vai usar uma estratégia um pouco diferente. Por quê?
nós vamos precisar retirar esse naquele momento e a gente vai analisar a frase sem essa expressão que está intercalando. Então, nós vamos ter: ele quis saber por quê, a discussão teria que ser interrompida. Então, nesse caso, a gente tem uma pergunta indireta e aí a gente retorna lá no primeiro porquê que a gente viu, que é o porquê separado e sem acento. Por último, e eu acho que o mais fácil, ele é o porquê junto com acento. Ele é um substantivo, ele equivale a motivo, razão, e ele sempre vem com artigo. Então, isso ajuda bastante a gente resolver algumas questões na hora da prova. Aqui a gente tem um exemplo. Não entendi o porquê da saída da Larissa do grupo. É a mesma coisa que eu disser, não entendi o motivo da saída da Larissa do grupo. Então, veja que eu consegui manter o sentido aqui também. Então, nesse caso, a gente utiliza o porquê junto com acento. Vamos treinar um pouco? Qual que é a minha recomendação? Pare o vídeo, leia essa questão, tente resolver e depois você volta aqui para a gente fazer juntos com os comentários, ok? Essa é uma questão da FGV de 2024 que pede para a gente marcar em qual das frases o porquê está utilizado de maneira errada. Então, a gente já vai direto para os comentários, porque eu sei que você parou para resolver essa questão antes da gente continuar o vídeo, certo? Na letra A, fala assim: quem tem por que viver é capaz de suportar qualquer coisa. Veja que esse porquê, quando ele é junto, lembra que a gente falou lá atrás que ele é uma conjunção que vai dar uma explicação em relação à oração anterior? Nesse caso, a gente não tem. E veja que também a gente não consegue fazer a troca direta por pois. Quem tem, pois, viver é capaz de suportar qualquer coisa. Não faz sentido nenhum. Então, aqui, a gente já tem o nosso gabarito da questão, que ele está sendo utilizado de maneira errônea, tá? A letra B fala: não deves julgar os outros pela aparência, porque não é justo. A gente está falando do mesmo porquê, que é o junto, sem acento. Ele é utilizado para dar explicações em relação à oração anterior. E a gente pode, inclusive, fazer aquela troca direta. Não deves julgar os outros pela aparência, pois não é justo. Então, letra B está correta. A letra C, já vamos pensar que já é uma pergunta. Por que quem é calvo por natureza não recupera nunca o cabelo? Então, o porquê separado, sem acento, ele é utilizado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Lembra? Então, a letra C também está correta. A letra D fala assim: desejava saber por que não chove nos desertos. Veja que aqui a gente tem uma pergunta indireta. Então, o porquê também ele está utilizado da maneira correta. Lembra? O porquê separado, sem acento, eu uso para frases interrogativas, diretas e indiretas. A letra E fala assim: o porquê de a lua não ter água é um mistério. Ele é aquele porquê mais fácil que a gente viu, que ele é um substantivo, e ele pode ser trocado por o motivo. E veja que a gente tem um artigo ali junto. Então, o motivo de a lua não ter água é um mistério. Então, aqui a gente consegue utilizar isso de maneira super tranquila. Aqui a gente tem uma dica de memorização, tá? Cada frasezinha dessa faz referência a um dos porquês que a gente estudou lá no início da aula até agora. Ele fala assim: o separado para perguntar, o juntinho para responder e explicar. O substantivo é junto e vou acentuar. Se separo e boto acento, minha frase vou acabar. Então, você pode pegar esse versinho, colocar ele, por exemplo, num aplicativo de flashcards e rever ele várias vezes para que isso fique bem grudadinho na sua cabeça, tá bom? Terminamos a nossa aula. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva no nosso canal para que você veja as outras aulas também que o Maximiza vai trazer para vocês. E nos siga também em nossas redes sociais. Aí está o nosso Instagram, @MaximizaEstudos. Muito obrigada!